Conheça seu capitão e fique ao lado dele. Todo exército tem um capitão que é o principal líder. Ele é o mais confiável e qualificado no que diz respeito a lutar a guerra. Todos os soldados buscam sua orientação e todas as ordens vêm dele. Um bom soldado jamais consideraria ignorar suas ordens ou desobedecer a elas. No exército humano, talvez os soldados nunca cheguem a conhecer o capitão ou mesmo a encontrá-lo pessoalmente. No exército espiritual de Deus, porém, você não apenas encontrará seu capitão, mas o fará antes mesmo de se tornar uma guerreira. Isso porque o desejo dele é que você não apenas o conheça, mas que o conheça bem e tenha um relacionamento pessoal com ele. Ou seja, você não simplesmente o encontra e a história termina aí. Ele quer que você continue a crescer no relacionamento com ele, para que possa ouvi-lo falar a seu coração. Ele quer que você seja capaz de distinguir claramente a voz dele e a voz do inimigo. Quanto melhor conhecer seu capitão e quanto mais procurá-lo em busca de força, poder e direção, melhor guerreira será. No exército humano, o soldado recebe ordens por meio de uma cadeia de comando. No exército do Senhor, porém, não há intermediários. Você recebe ordens diretamente do capitão. Imagine que você decidiu ingressar no exército e seu líder voluntariamente concordou em morrer no seu lugar, para que você nunca tenha de morrer. Não apenas isso, ele assumiu as consequências de quaisquer erros que você tenha cometido em sua vida, ou venha a cometer no futuro, e a perdoou completamente, para que não fosse necessário qualquer tipo de dispensa desonrosa. Mesmo se você fizer algo terrivelmente errado, poderá aproximar-se dele, confessar seu erro e ser perdoada e liberta. Não é maravilhoso? Então imagine ainda mais. No exército de Deus é assim, pois seu capitão é Jesus e ele quer ocupar o primeiro lugar em sua vida. Aqui estão algumas coisas que você deve saber sobre seu capitão. Jesus estava com Deus desde o início, conforme João 1, 1 e 2. Ele veio ao mundo, nascido como homem, porém completamente divino, para nos libertar das forças do inferno e do poder da morte. Foi crucificado na cruz e sofreu a morte em nosso lugar. Ressuscitou para provar que era quem dizia ser, o Filho de Deus. Providenciou o caminho não apenas para a nossa salvação, de modo que passaremos toda a eternidade com ele, mas também para sermos salvos das mãos do inimigo nesta vida. Deu-nos sua vida para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, conforme Hebreus 2, 14 e 15. Isso significa que Jesus nos libertou do inimigo, que exercia poder de morte sobre nós. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, obteve vitória absoluta sobre a morte e o inferno. Ele sofreu e morreu para nos poupar de sofrer e morrer. Libertou-nos de quaisquer razões para temer a morte. Pois quando morrermos, subiremos ao céu para estar com ele. Não precisamos ter medo da morte. Precisamos ter medo de viver sem ele. Como cristãos, sabemos que estar ausentes do corpo é habitar com o Senhor, conforme 2 Coríntios 5, 8. Também sabemos que estar ausente do Senhor, como faz o incrédulo, não é vida. A Bíblia diz em Hebreus 5, 8 e 9 que Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Isso não significa que ele era imperfeito ou que tinha pecados, pois Jesus era moralmente irrepreensível. Significa que ele realizou perfeitamente o que era exigido dele para ser um salvador de todas as pessoas. Em seu sofrimento e sua morte, ele se tornou o salvador perfeito. Cumpriu perfeitamente tudo o que era necessário para ser o sacrifício por nossos pecados. Ninguém mais o fez. Só Jesus. Ninguém mais morreu por você e ressuscitou dos mortos para romper o poder da morte e do inferno sobre sua vida. Apenas Jesus. E isso também o torna o capitão perfeito. Jesus é, na verdade, capitão de 2 exércitos: o exército dos anjos no céu e o exército dos guerreiros e guerreiras de oração na terra.
Não à toa, ele é chamado de o Senhor dos Exércitos. Esse título significa capitão dos exércitos do céu e da terra em guerra contra Satanás e suas forças malignas. Como capitão desses dois exércitos, Jesus nos mostra como tomar do inimigo aquilo que ele roubou de nós. Ele nos garantiu libertação do domínio do inimigo, mas precisamos estabelecer essa libertação em nossa vida e na vida dos outros. Fazemos isso ao orar como guerreiras de oração. A seguir, ouviremos outras coisas importantes que precisamos saber sobre o nosso capitão. Seu capitão a escolheu. A Bíblia diz em Efésios 1, 4 e 5: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Fomos escolhidas. Deus nos escolheu antes que nós o escolhêssemos. Ele nos escolheu e nos salvou por causa de seu amor por nós e de sua benevolência para conosco. Somos santas porque Jesus nos purificou de todo o pecado. Somos predestinadas, o que não significa que temos uma visão fatalista do futuro, como se fôssemos destinadas a ser pobres ou infelizes. Significa que Deus tem um plano para a nossa vida, e porque aceitamos Cristo e seu Espírito Santo habita em nós, estamos destinadas a viver esse plano. Somos perdoadas porque Jesus nos amou o suficiente para morrer em nosso lugar e pagar o preço por nossos pecados. Fomos justificadas, o que quer dizer que agora, com relação a nossos pecados, é como se nunca os tivéssemos cometido. Somos aceitas por Deus, porque aceitamos Cristo em nossa vida, e estamos agora em Cristo, e seu Espírito Santo está em nós. Quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Jesus, e isso é maravilhoso. Seu capitão a salva. Não podemos salvar a nós mesmas. Somente Jesus pode nos salvar. Sem ele, estamos perdidas. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Qualquer pessoa que invoque o nome de Jesus para esse propósito será salva. Paulo disse em Romanos 10, 13: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E disse em Romanos 10, 9: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crer em seu coração e confessar com sua boca que Jesus é Senhor e Salvador é a confirmação disso. Se você ainda não estabeleceu um relacionamento pessoal com Jesus, saiba que ele já a escolheu. Ele espera todos os dias que você o escolha, e você pode fazê-lo ao pedir que ele entre em seu coração e perdoe todos os seus pecados e erros do passado. Diga a Jesus que quer recebê-lo em sua vida, juntamente com tudo o que ele lhe tem reservado. Agradeça-lhe por ter morrido em seu lugar, para que você pudesse viver nele por toda a eternidade e ter uma vida melhor hoje. A segurança em nossa vida cristã depende da morte e da ressurreição de Jesus. Sem isso, se Jesus não tivesse comprado o perdão de nossos pecados ao morrer em nosso lugar, não estaríamos perdoados e salvos de nossa própria morte. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados, conforme 1 Coríntios 15, 17. Nossa fé seria uma mentira, uma piada, uma fantasia indefesa, mas ele morreu e ressuscitou, e foi visto por muitos na terra antes de subir ao céu. Depois que Jesus foi crucificado, os líderes religiosos judeus questionaram Pedro e João sobre o que eles estavam falando sobre Jesus. Ordenaram que os dois apóstolos não falassem mais a respeito dele, mas eles se recusaram dizendo: Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, conforme Atos 4, 20. Garanto que você fará o mesmo, pois quanto melhor conhecemos Cristo, mais desejamos compartilhar com os outros sobre ele. Quando compreender tudo de que ele a salvou e tudo para que ele a salvou,
não conseguirá parar de falar a seu respeito. Entregue-se a Jesus e permita que Deus tome posse de sua vida, e você jamais será possuída por coisa alguma. Seu capitão a torna co-herdeira com ele. Quando você aceita Cristo, torna-se filha de Deus, logo, irmã de Jesus e co-herdeira com ele. Portanto, a herança de Jesus também lhe pertence. Deus enviou seu Filho para nos resgatar, e agora não somos mais escravos do pecado, mas, sim, filhos e filhas de Deus, e a cada um de nós. Deus também o tornou herdeiro, conforme Gálatas 4, 4 e 7. Isso é extraordinário. Por essa razão, nunca deixe essa verdade ser minimizada em sua vida. Somente uma co-herdeira com Cristo pode ser uma guerreira de oração. Ser guerreira de oração é um estilo de vida. Não é uma coisa temporária que podemos levar a sério durante algum tempo e depois esquecer, ou fazer apenas quando estamos afim. Tampouco é um fardo pesado. Quando Jesus diz, siga-me, ele está dizendo, saia do perigo e venha para a segurança. Saia das trevas e venha para a luz. Saia do estresse e venha para a paz. Ele diz em Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo que você carrega em seu coração é colocado sobre ele em oração. As coisas que ele deseja que você faça são fáceis, porque ele faz a parte difícil. E esse é apenas o começo das bênçãos de sua herança. Seu capitão lhe dá o Espírito para habitar em você. Jesus não está conosco em pessoa porque está assentado à direita do Pai no céu, conforme Hebreus 1, 3. É à direita do Pai que Jesus intercede por nós e nos concede bênçãos. Jesus disse a seus discípulos que, quando retornasse para junto do Pai, depois de sua crucificação e ressurreição, enviaria o Espírito Santo para estar conosco e em nós. Isso significa que, ao entregar sua vida a Jesus, ele lhe dá seu Espírito para habitar em você. É o sinal de que você lhe pertence. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, conforme Romanos 8, 9. Essa passagem bíblica afirma que, se você não tem o Espírito de Cristo, ainda não entregou sua vida a Ele. Não estou falando de outros derramamentos ou manifestações do Espírito, pois esse é um assunto à parte. Estou falando do que acontece quando você aceita Cristo. Quando recebemos Jesus em nossa vida, somos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, conforme Efésios 1, 13. O Espírito Santo em nós é a garantia da nossa herança, ou seja, a herança que Deus nos dá é um fato consumado, conforme Efésios 1, 14. Significa que Deus nos possui completamente e para sempre. O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus habitando em você, é o poder de Deus. Deus compartilha seu poder com você. É assim que ele lhe dá poder sobre o inimigo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 18. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A obra de Cristo na cruz é o alicerce de nossa salvação. A ressurreição de Jesus sempre fez parte do plano de Deus. Tendo frustrado os planos do inimigo e acabado com o poder dele, isso significa que Jesus governa sua vida e não o diabo. Quando aceitamos Cristo como Salvador, somos transferidas para um novo reino e jamais precisaremos viver no reino das trevas novamente. Jesus disse em João 12, 46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não somente passaremos a eternidade com ele, como também reinaremos com ele nesta vida, e isso tudo mediante o poder do Espírito Santo que opera em nós. Cristo não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Segundo aos Coríntios 13, 3. Ao entregar sua vida a Jesus, você estabelece um relacionamento vivo com Deus e o Espírito Santo passa a habitar seu coração. É assim que ele se comunica com você,
Quando seu coração estiver aberto para aquilo que ele deseja lhe falar, ouça sua orientação. Se ouvir o chamado para orar e estiver comprometida a atender a ele, você será uma guerreira de oração no exército do Senhor. Seu capitão quer que você escolha o lado dele. Ingressamos na guerra entre Deus e o diabo tão logo entregamos nossa vida a Jesus e somos declaradas cidadãs do reino de Deus na terra. Nessa guerra, podemos estar ao lado de Deus ou ao lado do inimigo, no exército de Deus ou no exército do inimigo. As linhas de batalha foram definidas há milhares de anos. Falaremos mais sobre isso no capítulo 3. Reconheça quem é seu verdadeiro inimigo. Cada uma de nós precisa decidir de que lado estará. Acreditar que é possível ficar neutra, sem escolher o lado de Deus e reconhecer a existência do inimigo, a colocará ao lado do inimigo. É assim que algumas pessoas, sem perceber, escolhem o lado do mal, por achar que não têm de tomar uma decisão e podem ficar fora da guerra. Algumas pessoas acreditam que estão escolhendo o lado certo porque o inimigo consegue fazer os desinformados pensar que ele é Deus. Contudo, quando caminhamos com o verdadeiro Deus, vivendo com sua palavra em nosso coração e seguindo a orientação do Espírito Santo em nós, somos capazes de reconhecer o impostor. Quanto melhor você conhecer seu capitão, mais certeza terá do lado em que está, pois ficar ao lado do inimigo seria impensável. Ser guerreira de oração é algo que fazemos por amor ao Senhor e por desejo de servir-lhe. Nós, guerreiros e guerreiras de oração, nos tornamos embaixadores de Cristo, conforme 2 Coríntios 5:20. O amor de Jesus por nós não nos dá outra escolha senão viver para agradá-lo. O amor de Cristo nos constrange, conforme 2 Coríntios 5:14. Só podemos escolher o lado vencedor. Seu capitão já derrotou o inimigo. Seu capitão derrotou o inimigo por você e a chama para lutar com todas as vantagens possíveis, incluindo uma armadura impenetrável e as armas mais poderosas. É por isso que não precisamos temer as forças malignas. Jesus as neutralizou por completo. Mediante a cruz, ele destruiu o domínio das autoridades e das forças malignas sobre a terra, conforme Colossenses 2:15. Ele não as destruiu, mas destruiu o poder delas para atormentar os que têm o Espírito Santo. O inimigo só exerce poder em nossa vida se lhe dermos permissão. As pessoas que são influenciadas pelo inimigo são aquelas que, intencionalmente ou por ignorância, deram a ele lugar em sua vida. Jesus é o Senhor, e não podemos minimizar essa verdade em nosso coração, nem abrir mão desse fato em nossa mente. Nosso capitão habita em nós por meio do Espírito, e jamais devemos nos sujeitar a outra autoridade. Passe tempo com seu líder, de modo que ele possa lhe dar a força e a proteção necessárias para permanecer ao lado dele na batalha. Não se esqueça, nem sequer por um momento, que Deus é maior e mais poderoso que o inimigo. Conforme 1 de João 4:4. Jesus venceu, e uma vez que está lutando ao lado dele, você também é vencedora. Seu capitão é o maior exemplo de guerreiro de oração. Jesus é seu melhor modelo para compreender o que significa ser uma guerreira de oração. Ele não apenas ensinava sobre a oração, mas a vivia todos os dias de seu ministério terreno. Ele orava o tempo todo, não fazia nada sem antes orar, enfrentou o inimigo várias vezes e triunfou sobre ele. O tempo particular de Jesus com o Pai Celestial o capacitava a fazer tudo o que ele fazia. Seus discípulos perceberam que quando Jesus se isolava para orar, ele voltava com poder para realizar milagres. Fizeram essa ligação entre poder e oração. Não perguntaram a Jesus como obter poder. Pediram que os ensinasse a orar. E Jesus lhes ensinou a oração que chamamos de Pai Nosso, conforme Mateus 6, de 9 a 13. Nessa oração, Jesus nos ensina a reconhecer Deus como nosso Pai Celestial, estabelecendo nosso relacionamento pessoal com Ele na condição de filhos. Devemos entrar na presença dele em adoração e louvá-lo como santo. Oramos para que seu reino venha e que sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Ou seja,
Pedimos que seu reino se estabeleça em nós, nas pessoas que amamos e no mundo em que vivemos. Jesus também nos ensina a orar para que todas as nossas necessidades sejam satisfeitas por Ele e que Deus perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Com isso, uma luz condenadora é lançada sobre todo o ressentimento que possamos estar abrigando em nosso coração. Também devemos pedir força a Deus para resistir às tentações e para ser libertas do mal. Por último, devemos declarar seu reino e sua glória para sempre. Na oração do Pai Nosso, o nome de Jesus não é usado porque a crucificação e a ressurreição ainda não tinham ocorrido. Ao instruir seus discípulos sobre sua morte vindoura, Jesus disse que ia preparar um lugar no céu para todos os que confiavam nele. Ele disse em João 14, de 12 a 14. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso significa que, porque entregamos a vida a Jesus, podemos realizar as coisas que ele fez ao orarmos em seu nome. O desejo de Jesus era sempre fazer a vontade do Pai Celestial e glorificá-lo. Devemos ter esse mesmo desejo em nosso coração, a fim de sermos as guerreiras de oração que Deus nos chama para ser. Devemos nos dedicar à comunhão com nosso Pai Celestial e cumprir a missão de promover seu reino aqui na terra. Devemos reconhecer que temos a mente de Cristo e nos recusar a ser conduzidas por nossos desejos carnais. Não devemos deixar o inimigo nos pressionar a fazer coisas que sabemos que são erradas para depois sofrer as consequências. Não permitiremos que o inimigo nos impeça de fazer a coisa certa por medo, negligência ou preguiça. Não nos prenderemos ao legalismo em vez de nos unirmos a Jesus e ao que ele realizou na cruz. Pois, se o fizermos, limitaremos o que Deus quer fazer em nós e por meio de nós. Graças a Jesus, temos uma conexão direta com Deus. Quando aceitamos Cristo, recebemos o reino inabalável de Deus. A punição severa para aqueles que descartam a revelação que recebem de Jesus. Quando ele voltar, tudo que é terreno e temporário passará, e apenas o que é eterno e divino permanecerá. Estamos recebendo um reino inabalável para poder servir a Deus sem medo, conforme Hebreus 12, de 25 a 29. Bem-vinda ao reino de Deus. Se você aceitou Cristo como Salvador, o poder do inimigo em sua vida foi cancelado, a menos que ele a convença a duvidar da palavra de Deus e de tudo que Jesus realizou. O inimigo não tem poder algum. Em vez de ouvir o inimigo, apegue-se a Deus quando ele falar com você por meio da palavra e do Espírito Santo, e assim terá poder sobre o inimigo para o resto de sua vida. Oração para a guerreira de oração. Senhor, tu criaste o mundo e todas as coisas na terra e no céu. És o Criador e o sustentador da vida. Obrigada, Pai, por sustentares o mundo. Obrigada, Jesus, por me salvares, me perdoares e me libertares dos ferimentos mortais infligidos a mim por causa de meus pecados. Obrigada, Senhor, porque és sempre o mesmo. Tu és o mesmo, ontem, hoje e para sempre, conforme Hebreus 13:8. Ajuda-me a te imitar em todas as coisas e a não me deixar levar por diversos ensinos estranhos, conforme Hebreus 13:9. Obrigada, Jesus, pela herança que nos garantiste, tanto nesta vida como na vindoura. Eu te agradeço pela grande esperança que tenho em ti. Obrigada por me escolheres antes mesmo de eu ter te escolhido. Obrigada por me protegeres do inimigo à medida que ando em teus caminhos e oro segundo tua vontade, conforme nos ensinaste em tua palavra. Agradeço-te, pois, por haver depositado minha fé em ti e recebido teu Espírito Santo, me garantiste vida eterna contigo. Louvo-te, Senhor, porque pagaste o preço para vencer a guerra contra o inimigo de minha alma. Escolho permanecer ao teu lado nesta guerra entre o bem e o mal. Ensina-me a ser a poderosa guerreira de oração que me chamas para ser. Capacita-me a obter domínio sobre as obras das trevas e a recuperar o território que o inimigo tomou de mim e de teu povo. Ajuda-me a permanecer firme em oração
contra os ataques do inimigo em minha vida e na vida dos outros. Capacita-me a te servir, sendo conduzida por teu Espírito Santo em oração. Obrigada, Senhor, porque me proteges e às pessoas por quem oro. Obrigada por compartilhares teu poder comigo quando oro em teu nome, de modo que eu possa vencer cada batalha e derrotar o inimigo. Oro em nome de Jesus. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Provérbios 10, 25.